Oi, turma! Vamos dar início então à explicação da nossa atividade de hoje. Bom, para finalizar essa nossa última semana de fevereiro, que nós fizemos atividades de revisão para relembrar tudo aquilo que vocês estudaram ano passado, hoje eu trago para vocês uma atividade que tem uma história em quadrinho da Turma da Mônica, né? Que vocês conhecem bem. Então, logo aí no início, nós temos 3 quadrinhos com balãozinhos de fala. Tá escrito assim: acompanhe comigo a leitura. Observe a tirinha abaixo e responda as questões marcando com um X a alternativa correta. Então, logo no início, nós vemos aí o Cebolinha, né? E aí tem um símbolo de notinha musical no balãozinho dele e pela boquinha dele nós vemos que ele está assoviando, né? Uma música. Logo em seguida, Mônica, posso te pintar? E aí a Mônica diz, claro! Então, no terceiro quadrinho, olhem lá o que ele faz com a Mônica, olhem bem a expressão do rosto dela. E enquanto ele pinta, o que ele está fazendo? Olha lá o balãozinho com a notinha musical, a expressão do rosto do Cebolinha. Vamos analisar com cuidado cada quadradinho desse. Então, eu quero que vocês olhem bem essas imagens e digam, né, o que está acontecendo. Observem a expressão do rosto dos personagens. E aí, nós vamos responder as questões abaixo, tá? Número 1. O texto que você leu é letra A, uma fábula, letra B, uma receita, letra C, uma notícia ou letra D, uma história em quadrinhos. Então, vocês vão marcar um X sobre a letrinha correta, que corresponde à resposta certa. Número 2. A palavra claro, no segundo quadrinho, observem lá em cima, ó, essa palavrinha que está bem aqui, no balão de fala da Mônica. Claro, observem. Então, essa questão é sobre essa palavrinha, tá bom? Prestem bastante atenção antes de continuar a nossa atividade. O que significa essa palavrinha ali dentro desse balão, no contexto dessa história? Significa o contrário de escuro, a palavra claro aí, naquele quadrinho, naquele balãozinho da fala da Mônica, significa o contrário de escuro, significa o contrário de pode. Qual que é o contrário de pode? Não pode. Então, claro, quando eu falo claro, eu quero dizer não pode. Observem atentamente. Letra C, o mesmo que pode. Ou na letra D, quer dizer o mesmo que escuro. E aí analisem e marquem um X na alternativa correta. Número 3. O ponto de interrogação. Vamos relembrar como que seria esse ponto de interrogação, gente. Prestem atenção e pensem, vamos relembrar. Isso é muito mole, muito fácil, né? Um aluno que está no 5º ano, não saber o que é um ponto de interrogação, eu tenho certeza que vocês sabem, né? Então, o ponto de interrogação em Mônica, posso te pintar? Olha lá o pontinho no final da frase. Esse é o ponto de interrogação. Indica que Cebolinha está... O que esse ponto de interrogação indica? Que o Cebolinha está fazendo o quê? Que ele está concordando com a Mônica, que ele está perguntando alguma coisa à Mônica, que ele está afirmando alguma coisa à Mônica, ou que ele está obedecendo. E aí? Só marcar a opção correta. Tá muito fácil, né, gente? Número 4 agora. Esse texto é uma história em quadrinhos. Por quê? Por que é uma história em quadrinhos? Vocês vão marcar a frase que completa essa frase que está aí no número 4, né? Então, esse texto é uma história em quadrinhos. Por quê? Olha lá no número 4. Primeira alternativa. Por que esse texto seria uma história em quadrinhos? Porque emprega palavras pouco usadas e difíceis de entender. Porque ensina a fazer uma pintura.
porque combina imagens e palavras para contar uma história, ou porque repete muitas informações já conhecidas. Vocês vão ver e marcar na resposta correta. No número 5, Mônica ficou aborrecida porque entendeu diferente o sentido da palavra pintar? Ela entendeu de uma outra forma o pintar? Letra B. Ela pensou que o amigo ia pintar o retrato dela, né? Num quadro, numa pastinha, numa folha. Letra C. Implicou com o assobio de Cebolinha. Ela ficou irritada porque ela implicou com o assobio dele. Ou ela ficou irritada porque ela respondeu apressadamente a pergunta. Então, pensem bem, porque nessa questão tem duas alternativas que vão confundir bastante vocês. Essa atividade é uma atividade de atenção, uma atividade para que vocês analisem e observem a história, para que vocês interpretem uma história corretamente. Então, a gente precisa ter muita atenção. Bom, finalizando a atividade de língua portuguesa, vocês vão fazer a atividade de matemática. É a nossa segunda atividade do dia. No número 1, substitua cada letra das palavras abaixo por algarismo e decifre os numerais formados. Bom, gente, algarismos. O que são algarismos? Algarismos são números que formam todos os numerais que nós conhecemos. Quais são os algarismos existentes? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos do nosso sistema de numeração. Nós temos apenas esses 10 algarismos. E a partir desses algarismos, nós formamos todos os outros, tá? Então, por exemplo, para eu formar um número 245, quais são os algarismos que eu uso? O 2, o 4 e o 5. Então, a partir desses algarismos, nós iremos formar todos os outros. Compreenderam isso? Bom, entendendo o que são algarismos, vocês vão começar a decifrar esse enigma aí, as palavras. Vocês, a partir das palavrinhas, vocês vão descobrir numerais. Para isso, nós temos que agrupar os algarismos. Então, na primeira linha aí da atividade do número 1, eu tenho a palavra vírus. Bom, agora nós vamos ver cada letra dessa palavra. A palavra vírus começa com a letra V. Então, eu vou lá olhar na legenda, naqueles quadrinhos ali em cima, onde está a letrinha V e o que ela representa. A letra V está ali no terceiro quadradinho. Olhem só, aqui a letra V, ó. Então, a partir deste quadradinho, vocês vão ver que a letra V representa o algarismo 3. Então, eu já vou lá na linha embaixo da palavrinha vírus e eu vou colocar o número 3, porque é o algarismo que está sendo representado pela letra V. Beleza? A segunda letra da palavra vírus, qual é, gente? É o I. Então, eu vou procurar lá em cima nos quadradinhos. Cadê a letra I? Tá no quinto quadradinho. Olha lá. A, C, V, E, I. É o quinto quadradinho. O I representa qual algarismo? Representa o algarismo 8. Então, eu vou colocar o 8 do ladinho do 3, aqui na linha da palavra que eu estou fazendo, da palavra vírus. Então, eu já tenho o número 3, agora eu tenho o número 8, formou 38. Mas ainda não terminou a palavrinha vírus, né? Eu ainda não decifrei todas as letras, então eu vou continuar. Depois do I, qual é a letra que vem? R. Então, eu vou lá em cima nos quadradinhos e procuro a letra R. Então, está com a letrinha R está sendo representada pelo número 7, bem aqui, ó. Então, do ladinho do 8, eu vou colocar aqui nessa linha do vírus o número 7. E aí, eu vou ter os algarismos 3, 8
387. Já formei outro numeral, 387. Mas ainda não acabou. Depois da letra R, eu tenho a letra U. Então, eu vou procurar lá nos quadrinhos a letra U. A letra U está bem aqui, ó. Observem lá em cima, olha ali o quadrinho da letra U. Então, a letra U representa o número 6. Eu vou lá na linha novamente embaixo do vírus e coloco o número 6. Vou formar outro numeral ali, né? Mas já acabou? Não, né? Tenho ainda a letra S. Vou procurar lá em cima a letra S. Bom, a letra S é depois da letra I aqui, ó. Tá ali em cima a letra S. A letra S representa o número 4. E aí eu vou colocar o algarismo 4. Agora, a palavra vírus tem 5 letras. Eu já encontrei os 5 algarismos. Coloquei os 5 ali na linha. Então, eu finalizei. Eu formei um numeral. Qual numeral que eu formei aí nessa atividade? 38.764. Eu vou unir esses algarismos para formar um único numeral. E aí, vocês vão fazer o restante. A próxima palavra é vacina. Vão fazer a mesma coisa. Procurar a letrinha para ver, para descobrir que número que representa essa letra até formar um numeral. Beleza? Terminando o número 1, nós vamos para o número 2. No número 2, pede para vocês escreverem por extenso. O que é escrever por extenso, gente? É escrever o nome daqueles números com as letras do alfabeto, né? Então, o primeiro número, por exemplo, 529. Então, eu vou escrever nessa linha essas palavras. 529. Prestem atenção ao som de cada palavra para que não fique faltando letra ou para que vocês não coloquem letra demais. Qualquer dúvida, perguntem. Número 3 agora. No número 3, vocês vão escrever os números que estão escritos aí por extenso. Só que vocês vão colocar os numerais dentro de cada quadrinho desse aqui. Então, o primeiro numeral que está escrito ali na letra A é 247. Como é esse número? É o 2, o 4 e o 7. Então, eu vou pegar esse número e vou colocar o número dentro desse primeiro quadradinho da letra A. E assim eu vou fazendo os demais. Façam aí e me mostrem. No número 4, para finalizar, eu quero que vocês escrevam aí nessas linhas abaixo de que forma e em que situações que você utiliza os números no seu dia a dia. É uma resposta pessoal de cada um. E para a gente refletir, para a gente pensar, para que os números servem? Nós utilizamos os números para diversas coisas no nosso dia a dia. A gente utiliza o número, por exemplo, quando vai discar o telefone de alguém, o número de celular de uma pessoa, né? Nós precisamos conhecer. Quando a gente quer saber o telefone de alguém, a pessoa passa um número e a gente anota, registra para poder salvar o contato. Nós utilizamos o número para passar o endereço da nossa casa. Às vezes tem o número da casa, o número do lote, da quadra. Nós utilizamos números para fazer uma receita, né? Tem números ali na receita que indicam as quantidades. Usamos os números para fazer compras, né? Com as notas, com as moedas, né? As cédulas e as moedas do real. Então, nós utilizamos os números em diversas situações. Utilizamos os números para identificar as placas de carros, para identificar as placas de velocidade pela rua. Então, eu gostaria que vocês, nessa última questão, escrevessem para mim, prestando muita atenção na escrita, tá, gente? Início da frase, início da resposta com letra maiúscula. Utilizem as vírgulas para separar as funções dos números, né, da forma como vocês utilizam. E no finalzinho, encerrem a frase, encerrem a resposta de vocês com o ponto final. Não esqueçam, eu vou pegar no pé de vocês quanto a isso, hein? Então, finalizando isso, tira foto e manda para mim as 2 atividades. Não esqueçam, eu vou estar aqui esperando. Beijo e até a próxima atividade.